Era uma noite sem estrelas. O silêncio era denso, como se o próprio ar estivesse esperando. Naquele espaço onde o tempo parecia suspenso, uma voz ecoava, não em palavras, mas em uma presença que tocava o íntimo de cada ser. Não era uma voz como as nossas. Ela não usava sílabas ou tons. Em vez disso, a voz falava com a alma, em uma profundidade impossível de resistir. Ela era conhecida, pelos poucos que já a ouviram, como o chamado. E assim se inicia uma história que transcende a razão humana. A história de como Deus escolhia os profetas. Homens frágeis, pecadores, simples, mas cada um deles era convocado com um propósito particular e, ao final de suas vidas, traziam uma revelação que os unia de maneira inesperada. Mas, para entender essa história, é preciso voltar ao início, muito antes de qualquer um deles saber o que significava ser um profeta. Antes, não se esqueça de se inscrever e curtir. O primeiro chamado. Moisés, o hesitante. A voz chegou primeiro a Moisés, no silêncio de uma montanha em Midian. Moisés era um homem que carregava culpas e dúvidas, um fugitivo da lei egípcia que vivia exilado como pastor. Por que Deus escolheria alguém assim? No entanto, a voz o chamou, como uma chama que arde sem se consumir, como um fogo que queimava sem se apagar. Moisés, disse a voz, ressoando nas profundezas do ser do homem. A primeira reação de Moisés foi a de hesitar. Eu? Quem sou eu para enfrentar um rei? Para libertar um povo? Sou fraco. Sou um homem de fala difícil. Como poderia ser o escolhido? Mas Deus não olhava para suas limitações ou para os medos que ele carregava. Ele via algo muito além disso. Deus o escolhera por sua humildade. Moisés não se via como capaz, mas essa era justamente sua força. Ele estava disposto a depender de algo maior que ele próprio. No íntimo, ele era alguém que aprenderia a confiar, mesmo quando o impossível se apresentava. E assim, Moisés começou sua jornada como profeta. Ele enfrentou o Egito, partiu as águas e liderou o povo através do deserto, não sem erros, mas com um coração que sempre voltava ao chamado. O chamado ao pastor menino. Davi, o valente, anos depois. A voz se dirigiu a um jovem pastor chamado Davi. Ele era o menor dos filhos de Jessé, esquecido pelo pai e ignorado pelos irmãos. Um simples garoto, com a pele marcada pelo sol que passava os dias cuidando de ovelhas e tocando a harpa nas colinas de Belém. Davi, sussurrou a voz, não com o peso que antes chamara Moisés, mas como uma melodia leve, suave, que se misturava ao vento. O coração do garoto ardia de alegria e coragem. Para Davi, aquele sussurro era como o começo de uma canção que ele sempre conhecera, mas nunca ouvira tão claramente. Ele foi escolhido porque amava a Deus com uma pureza única. Havia em Davi uma coragem incansável e um desejo de adoração genuína. Ele não desejava fama ou poder. Seu coração estava simplesmente voltado para Deus. Davi enfrentaria gigantes, fugiria para salvar sua vida, cometeria erros trágicos, mas sempre retornaria com arrependimento sincero e amor absoluto. Seu chamado era um lembrete de que Deus busca aqueles que têm corações dispostos a recomeçar. O profeta do amor que sofre, Oséias. Então, houve Oséias, um homem chamado para viver o mais difícil dos chamados, amar mesmo na dor. Deus o enviou para se casar com uma mulher infiel, alguém que o trairia, que escolheria outros ao invés dele. Oséias sabia que sua vida seria marcada por um amor sofrido, mas ainda assim ouviu o chamado. Oséias. A voz lhe disse, de maneira que ele sentiu o peso de cada letra em sua alma. Por que Deus escolheria alguém para uma missão tão amarga? Oséias foi escolhido porque seu coração refletia o amor incondicional de Deus. Ele suportaria traições e desprezo, e seu amor persistiria. Era o exemplo perfeito do amor de Deus pelo seu povo, um amor que nunca se cansava, que nunca desistia, que sempre perdoava. Mesmo com a dor que carregava, Oséias tornou-se um profeta cuja mensagem mostrava o amor que resistia à ingratidão e à infidelidade. Ele era um homem quebrantado,
mas com um coração fiel e resiliente, capaz de perdoar e continuar. Isaías, o visionário do futuro anos depois, o chamado viria ao jovem Isaías, um homem cheio de temores e de pureza. Ele tinha sonhos e visões sobre um futuro onde o mundo seria restaurado, mas a voz de Deus o convidava a algo ainda maior. Isaías, disse a voz, não como uma ordem, mas como um convite para algo que só ele poderia compreender. Isaías foi escolhido por sua visão profética e sensibilidade espiritual. Ele tinha o dom de ver o que outros não viam e de perceber o mundo através de olhos esperançosos. Ele era alguém que via além do presente, alguém que poderia carregar as promessas de Deus para tempos ainda distantes. Com um coração disposto a servir, Isaías falaria ao povo sobre redenção, sobre um Salvador que viria. Ele era o porta-voz de um futuro que ninguém ainda podia ver, mas que ele acreditava como se fosse real. Sua sensibilidade era a força que Deus precisava para levar esperança ao mundo. Jeremias, o profeta da empatia. Por fim, houve Jeremias, o profeta que se tornaria conhecido por suas lágrimas. Ele era um homem que amava profundamente seu povo, mas que sofria por eles. Desde jovem, Jeremias carregava o peso de um coração compassivo, e quando o chamado o encontrou, ele quase recusou. Sou jovem demais, Jeremias respondeu à voz. Ninguém vai me ouvir. Mas Deus via algo que ninguém mais via. Jeremias foi escolhido porque o coração transbordava de empatia e compaixão. Ele era sensível à dor dos outros, e mesmo relutante, aceitou seu destino como porta-voz do arrependimento e da reconciliação. Ele sofreria o desprezo e a rejeição, mas mesmo assim, não deixaria de clamar ao povo para que retornasse a Deus. Jeremias era o profeta das lágrimas, o homem cujo coração se quebrava com as dores dos outros. Ele foi escolhido porque Deus precisava de alguém que amasse profundamente o seu povo, alguém que não desistisse, mesmo quando todos os outros pareciam ter desistido. A revelação do chamado, o fio invisível que os une. E assim, ao longo das eras, Deus escolheu Moisés, Davi, Oséias, Isaías, Jeremias e muitos outros. Cada um deles foi chamado com uma razão única, com uma missão particular. Alguns eram fortes, outros fracos. Alguns eram jovens, outros idosos. E todos enfrentaram suas próprias batalhas e dilemas. No entanto, havia algo que os unia, algo que a voz esperava que eles compreendessem ao final de suas jornadas. Quando o último dos profetas questionou por que fora escolhido, a voz finalmente revelou o segredo que os unia. Eu os escolhi porque, apesar de todas as falhas e dúvidas, cada um de vocês tinha um coração disposto a ouvir, a responder e a confiar. A essência dos profetas não estava em sua perfeição, mas em sua vulnerabilidade. Eles eram homens e mulheres que aprenderam a se entregar ao chamado, não por causa de sua força, mas por causa de sua disposição em obedecer. Eles escutavam, não com os ouvidos, mas com o coração, e essa entrega os tornava verdadeiros mensageiros de Deus. E essa é a verdade por trás de todos os profetas. Deus não os escolheu por quem eram, mas por quem podiam se tornar ao lado dele. Eles foram chamados porque seus corações estavam abertos, prontos para receber a voz que molda o impossível.